está em andamento no STF o julgamento da regulação das redes sociais. É parecido, tem alguns pontos daquele PL 2630 que a gente lutou bastante para derrubar e caiu, mas com todos os últimos acontecimentos, a eleição, Bolsonaro, blá blá blá, eles voltaram com o julgamento via STF, já que pelo parlamento não vingou. E eles estão especificamente, professor, julgando eu acho que é artigo 19. É que eu acho, esse artigo, na verdade, esse julgamento eu acho inócuo, porque fala sobre precisar de autorização judicial antes de você derrubar uma postagem, e eles derrubam sem precisar eles mesmos são autorização judicial. Então, eu acho que tanto faz, eles só querem pincelar um pouco de jurisprudência nisso, e o mais preocupante que eles vão começar a tratar, e hoje já tiveram tratativas disso, é responsabilizar as redes pelo conteúdo, professor Ricardo Almeida. Então, vamos lá. Eu acho que o retorno desse assunto, agora em sede de STF, tem tudo, absolutamente tudo a ver com o contexto geral político em que a gente está vivendo agora. Esse planejamento de golpe, assassinato do Lula, intervenção dos kids pretos, tudo mais, essa pantomima que a gente está acompanhando é uma causa direta do STF retomar esse tema, é uma causa direta deles se adiantarem a isso. É claro, esses julgamentos, eles muitas vezes são marcados, né, com, enfim, grande antecedência, então não posso dizer que foi marcado às pressas por conta, né, da revelação disso aí, certamente não, mas eu imagino que tem algum tipo de concatenação entre as coisas. E eu vejo que agora a justificativa de censurar as redes fica muito mais forte, porque o que ocorreu ali, a tentativa golpista, eles vão vincular a liberdade que as redes sociais detinham. Então, aquela liberdade, qual é o discurso padrão, né, que eles, enfim, levantam há muito tempo? As redes sociais promovem discurso de ódio, o discurso de ódio é disruptivo e antidemocrático, ele produz efeitos muito negativos na democracia, a democracia está ameaçada pelo discurso de ódio. Esse é o discurso padrão do Alexandre de Moraes, do STF, do PT e de todos aqueles que querem censurar as redes sociais. Ora, quando esse discurso é feito sem que haja nenhum contexto de uma ameaça de golpe de Estado, mas simplesmente eleições democráticas normais, ele perde muita força. Ele perde muita força porque, afinal de contas, não está existindo uma ameaça iminente. As pessoas têm dificuldade de enxergar aquilo que seria a materialização do discurso de ódio. Não parece claro que haja um discurso de ódio quando você tem uma sucessão eleitoral normal. Entretanto, no Brasil, nós não temos mais uma sucessão eleitoral normal. Nós tivemos um governo Bolsonaro que efetivamente tentou dar um golpe de Estado. Essa tentativa, ela foi gradativamente sendo exposta, e ela tem sido exposta assim, desde muito tempo que a gente está vendo isso acontecer, e agora meio que essa exposição chegou a um ápice, a uma espécie de apogeu da exposição. Por quê? Porque o planejamento que estava em curso ali é um planejamento muito sério, muito grave, algumas ações preparatórias já estavam sendo tomadas, aquela parte da tropa estava de prontidão para efetivamente fazer o golpe. Então, isso fortalece demais a imagem de que existia um discurso de ódio no Brasil. Esse discurso foi fomentado pela liberdade das redes sociais, então agora devemos restringi-la. Não é pequeno o que a gente está contemplando aí, e também não é pequeno o que a gente está contemplando enquanto estrago da imagem pública da direita brasileira no Brasil e no mundo. Porque não, assim, duvidem, essas notícias todas que têm sido consumidas e lidas aqui no Brasil também estão sendo consumidas e lidas no mundo. Eu não fui averiguar, mas eu tenho absoluta certeza que outros jornais fora do Brasil devem ter noticiado isso aí, que havia um golpe de Estado em curso no Brasil, que houve o 8 de janeiro, a semelhança do que aconteceu no Capitólio do Trump. Então, essas notícias meio que circulam o mundo inteiro e acabam dando razão, acabam reforçando a narrativa de que existe mesmo uma ascensão de uma direita antidemocrática no mundo inteiro, que é autoritária e que quer subverter a democracia. Então eu acho que esse julgamento ele vem numa hora
muito delicada para nossa posição. E realmente, o que fez o Bolsonaro ali, cara, é um negócio que, assim, vai ficar para a história como algo extremamente grave, né? Vocês vejam como isso é grave. O grande mito fundador, não apenas da esquerda brasileira, eu vi o Renan falando que é o mito fundador da esquerda, e de fato é o mito fundador da esquerda, mas é mais do que o mito fundador da esquerda, é o mito fundador de toda a ala democrática que foi para o PT ou que foi para outros partidos, PMDB, que depois formou o PSDB e por aí vai. Mas o mito formador de toda a ala democrática brasileira foi a vitória sobre a ditadura. As diretas já e o encerramento da ditadura em 1985. Esse é o grande mito formador de toda a ala democrática brasileira e aquele que instaura a nova república, né? E diante desse mito fundador, o que nós vimos? Nós vimos que o agente da subversão desse mito foi o Bolsonaro. E quem era o Bolsonaro? O Bolsonaro era um militar que era um nostálgico da ditadura, deu o voto dele em favor do impeachment, citando o Ustra, então, assim, notoriamente nostálgico da ditadura, e notoriamente alguém que tinha, digamos assim, a persona para ser o cara que ia dar um golpe de Estado no Brasil. Né? Se eu não me engano, não, eu tenho certeza, foi o primeiro governante desde a redemocratização a vir da ala do Exército. Nenhum dos governantes anteriores a Bolsonaro tinha sido um cara militar, e o Bolsonaro foi militar. Era um governante que tinha essa nostalgia do golpe de 64, ele tinha. Nenhum dos outros governantes tinham isso, nem o Collor, que foi um governante mais à direita no Brasil, não tinha isso, não se referia ao golpe dessa maneira. E, no entanto, você veja, ele confirmou, a ação do Bolsonaro confirmou a suspeita da esquerda. Então não dá para dizer que, não, a esquerda acusou falsamente a direita. Não, a esquerda acusou a direita de maneira veraz. Ela disse, olha, esse cara aqui, ele tem uma índole golpista. Isso antes dele se eleger, muito antes dele se eleger. Esse cara não presta, esse cara tem uma índole golpista, esse cara vai chegar e vai querer dar um golpe de Estado no Brasil. E ele fez exatamente isso. Ele chegou, governou, tentou dar um golpe de Estado efetivamente, não conseguiu, saiu com o rabinho entre as pernas e provavelmente vai ser preso. Isso, enquanto narrativa histórica, é uma coisa assim, portentosa, é algo imenso. Por quê? Porque isso é a confirmação, meio que a confirmação de uma velha crítica da esquerda, tanto às instituições militares quanto a governantes que provenham de um contexto militar. E isso a gente vê. E a gente vê nesse contexto que o STF retoma uma pauta de censura da liberdade de expressão. E eu vou dizer, eu acho que se hoje essa pauta fosse novamente colocada no Congresso, talvez a gente visse resultados um pouco diferentes. Talvez houvesse um discurso mais forte no sentido de pressionar os deputados a votar a favor da censura, justamente por causa dessa tentativa de golpe de Estado. Senhor Impera, você concorda com a visão do professor Ricardo? Eu já discordo, mas eu vou discorrer depois de você. Eu não sei se o peso de toda a movimentação do Bolsonaro é suficiente aí para virar voto no Congresso Nacional. Ainda a cruzada contra a liberdade de expressão tá rolando e vai passar eu não sei se vai passar no STF, foi suspensa hoje o julgamento, eles vão voltar a jogar só na quarta-feira que vem. Mas, bom, todas as forças estão dando a entender que vão derrubar esse artigo do Marco Civil e as redes sociais agora vão ser obrigadas a regular conteúdo. E fudeu, sinceramente, em poucas palavras, é isso que vai acontecer. Eu não sei o que tem para fazer depois se o STF derrubar esse artigo, se tem como passar algum tipo de PL para tentar restaurar esse tipo de assunto. Mas PEC, né? Só uma PEC. O Marco Civil não é uma PEC, eu não lembro. Eu não sei. Mas o Congresso vai ter que agir em cima, né? Caso eles mudem alguma coisa. Mas, no fim do dia, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mesmo com toda a revelação do plano de golpe do Bolsonaro, se ainda assim seria suficiente para o Congresso votar de forma diferente de como foi no ano passado. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Agora eu vou discordar em alguns pontos do professor Ricardo, mas eu vou tentar explicar da melhor forma, eu não sou muito bom nisso, para as pessoas não quererem me matar depois da live, que é o que acontece ótimo, normalmente. Gente, deixa eu fazer disclaimer, tá? Só discorde aí frontalmente, não, bora pro pau. Tem que dar um disclaimer. Eu não acho, com certeza, quando houve o PL 2630, principalmente a Europa estava de olho no que estava acontecendo no Brasil, pois é de interesse também lá na Europa parar o avanço da extrema-direita lá, ainda mais nesse momento,
que assim, para as próximas eleições, muito difícil se manter o establishment em alguns países. A Inglaterra, por exemplo, meu Deus do céu, a próxima eleição vai ser horrível para a esquerda. A próxima eleição que pode acontecer a qualquer momento, inclusive. E pode acontecer a qualquer momento. Né? Eu não acho que dessa vez eles estão com tanta atenção nesse caso, porque o STF não está com uma boa visão lá fora. A gente está tendo editorial de New York Times, no Washington Post, que não tá legal. Eles não estão vendo com bons olhos essa interferência do STF em tudo que está acontecendo. Eles não estão com muita moral para isso servir de exemplo lá fora. Está servindo de mau exemplo lá fora no momento, professor Ricardo. Então, não acho que já é a mesma situação. Quanto à efetividade do que eles estão propondo no STF, professor, eu não acho, porque é o seguinte, não vai ser votado agora esse ano, agora está tendo defesa, inclusive hoje tem uma defesa do Facebook importantíssima, daqui a pouco eu vou comentar, que é o óbvio, vai ficar para o ano que vem, porque vão pedir vistas e tudo, ano que vem já vai estar sobre, agora eu vou voltar à minha tese, que todo mundo fica me batendo, que sim, vai ter interferência do governo americano no Brasil, não vai ter algo tão brusco contra as redes sociais, porque o que eles estão querendo propor é o fim das redes sociais. Se você quiser colocar a plataforma, se a plataforma for responsável por gerir o que está acontecendo e ela ser responsabilizada criminalmente, a plataforma é capaz de sair do Brasil. Uhum. Não acho que isso vai acontecer, é inviável. Eles não sabem o que eles estão propondo, eles não sabem o que eles estão fazendo. Daqui a pouco eu vou colocar um vídeo de como eles não sabem, eles são um tiozão que não sabe o que eles estão tentando propor. Isso é desde sempre, desde o Marco Civil, os políticos não sabem o que eles estão propondo. A defesa do Facebook falou hoje, assim, é inviável, é impossível a representante do Facebook. Porque o presidente do Facebook falou, se você coloca pra gente gerir o conteúdo, a gente vai ter que censurar. A gente vai ter que fazer a censura prévia de tudo, porque e vai ficar inviável operar. Eu não sei se ele falou essas palavras, mas deu para entender isso, entendeu, professor? Então, eu não acho que eu tô apostando que não vai entrar as decisões do STF sobre o que está acontecendo agora, ou não vai ter não vai ser tão profundo, não vai ter algo tão profundo, vai ser ali talvez o artigo 19, mas em relação a colocar no colo das redes sociais a responsabilidade, eu acho que isso não vai acontecer. Ainda mais que vai ficar para o ano que vem essa discussão. Então, vamos lá. Só uma coisa, você falou que lá fora o STF está com uma imagem negativa, porque ele estaria entrando em muitas searas e tal. Eu concordo, eu lembro de ter visto esse editorial não sei se foi o editorial, mas foi uma matéria no New York Times. Eu lembro de ter visto isso. Só que eu fiz uma procura rápida aqui no Google, nas notícias da última semana agora. E tem uma quantidade invulgar de notícias retratando o golpe de Estado no Brasil, de vários e vários jornais. NPR, Brasil, Bolsonaro participated na CUP. Al Jazeera, Brasil, ex-presidente Bolsonaro plotted election police report. The Guardian, Bolsonaro allies nearly launched military. Tem várias notícias. Reuters. Ou seja, isso que aconteceu aqui, e a gente não pode nunca menosprezar. As revelações, e nesse relatório que saiu aí de 900 páginas, elas são muito graves. É a materialização concreta, nítida, irrefutável de que houve a tentativa de um golpe de Estado no Brasil. Então, isso circula no mundo inteiro. E isso está circulando no mundo inteiro. Você vê, essa notícia ela foi replicada pela Al Jazeera, foi replicada por jornais ingleses, está sendo replicado por jornais americanos. Al Jazeera árabe, ninguém dá muita bola para Al Jazeera. Isso mesmo. Deixa eu olhar aqui alguns. Tô brincando, professor. Calma, a gente do Mossad. Calma. Eu vou pegar o Haaretz. O Le Monde. Brasil, Bolsonaro fully aware of plan to murder Lula. O outro do The Guardian. Los Angeles Times, France 24. Assim, a Deutsche Welle. Então, assim, o mundo inteiro, na última semana, o mundo inteiro viu, e vocês sabem, vocês conhecem, né? Não tem tantas notícias do Brasil que chegam ao mundo.
As pessoas que moram na Europa, amigos meus que moram na Europa, eles sempre me falam, ó, aqui a gente não sabe muita coisa do Brasil, tipo, não chega, só não ficam noticiando o Brasil toda hora, né? Não é como a China, ou como o Oriente Médio, enfim, por razões mais quentes, ou como a Índia, ou como alguns lugares, eu digo assim, alguns lugares que têm notícias, assim, com um certo volume na Europa e nos Estados Unidos, no primeiro mundo. Não é o caso do Brasil. Então, para isso ter chegado em todos os lugares, é porque a notícia é muito forte, ela é muito impactante.